Sejam bem-vindos ao canal da Good Ideas Tecnologia. Hoje continuaremos a ver o tema do projeto da casa conectada como a seguir. Veremos nesse tema da casa conectada, nessa quarta parte, o equipamento que nos auxilia muito em caso de falta de energia da concessionária que temos na nossa residência, comércio, onde nós trabalhamos. Seria o no-break ou UPS, a qual veremos a seguir. O que seria o UPS? O UPS seria uma fonte de alimentação ininterrupta. E, nesse sentido, como o próprio nome já indica, ele fornece energia sem ter a necessidade da concessionária. Então, por isso que se tem o termo de no break, sem parada, para o uso do UPS. Ele fornece energia de emergência para os equipamentos eletrônicos, como os computadores, servidores, durante as falhas do fornecimento de energia da rede elétrica que a concessionária nos fornece. Pode possuir uma ou mais baterias internas, que são carregadas quando a rede elétrica está funcionando. E no caso da interrupção, como indicamos anteriormente, a bateria entra em ação imediatamente, garantindo que os equipamentos conectados no UPS ou no break permaneçam ligados por um tempo, permitindo que nós efetuamos o salvamento de dados, o desligamento seguro ou qualquer outra ação antes que o equipamento se desligue pela falta de energia. Antes de estarmos entrando na parte dos modelos, tipos e outros do no-break ou UPS, vamos fazer um entendimento do tipo de onda ou corrente elétrica alternada que a concessionária nos fornece, pois isso é muito importante para termos a correta visualização dos tipos e modelos de no-break que podemos ter. Então, a corrente alternada fornecida pela concessionária pode ser em 127 volts, 220 volts ou 380 volts. Seria o trifásico 380. 220 seria bifásico e 127 seria monofásico. A onda da corrente alternada parece uma senoide. Então, se colocarmos um equipamento para medir e ver a onda da corrente alternada que sai da tomada, basicamente, que a concessionária nos fornece na residência ou no comércio, ou na indústria, que seja, ela vai parecer uma senoide, como estamos vendo nesse gráfico. E desde a década de 1960, aqui no Brasil, foi estabelecido um padrão de 60 Hz para trabalho da corrente alternada elétrica em todos os equipamentos e em todos os estados. Então, não há diferença de um estado ser 60 Hz, 50 Hz. O que muda é, temos que observar se adquirimos ou compramos ou importamos um equipamento elétrico, se ele tem esse padrão de utilização em 60 Hz, e caso não tenha, podemos ter um problema da utilização do equipamento em si. Veremos agora os dois tipos principais de no-break que temos no mercado brasileiro. Então, possuímos dois tipos, então, seria o senoidal e o comum, ele também conhecido como semissenoidal. Nesse ponto, veremos que quais são as diferenças do porquê um é senoidal, como vimos na onda fornecida pela concessionária, e o semissenoidal. Ele pode ser encontrado em modelos para rack ou modelos externos, então pode ser colocado como se fosse um estabilizador no chão ou em qualquer outro local, sem ser um rack. Ele pode possuir conexão para um banco de baterias externas, então para ter mais autonomia de utilização e ligar mais equipamentos nesse no break, podemos estar conectando, caso permitir o fabricante, um banco de baterias externos e permitir essa utilização a mais de tempo de carga que o no break possui, além do tempo de carga que ele já possui
com a bateria ou baterias internas, como indicamos. E ele possui 3 principais modelos que veremos também quais são as diferenças a seguir. Seria o offline/standby, o interativo e o online com dupla conversão. Veremos agora o tipo de no-break senoidal. Então ele fornece o tipo de no-break senoidal, uma onda senoidal pura, bem similar à onda que é fornecida pela concessionária de energia elétrica aos equipamentos que estão conectados ao no-break ou UPS. Então, nesse sentido, é bem similar a como se fosse o equipamento conectado diretamente à tomada ou à concessionária de energia elétrica sem ter qualquer outra forma de interpretação para o equipamento. Ele está conectado ao no-break ou UPS. Ele possui um rendimento energético superior, sendo capaz de trabalhar com cargas bastante elevadas de energia elétrica, mantendo a eficiência energética alta, por causa dessa parte de ter a parte senoidal pura de entrega para os equipamentos. E garante um melhor desempenho, pois ele melhora a eficiência e a vida útil dos aparelhos conectados nele, evitando problemas como ruídos, vibrações ou falhas decorrente à onda senoidal que ele fornece aos equipamentos. Então, é o melhor tipo de no-break que temos a entregar. E claro, ele pode ser um pouco mais caro por causa dessa entrega da onda senoidal pura, como a energia elétrica fornecida na tomada pela concessionária elétrica. Chegamos ao segundo tipo de no-break que temos no mercado, que é o no-break comum ou semi-senoidal. Nesse ele fornece uma onda quadrada ou uma onda senoidal modificada. Então, como estávamos habituados, como estamos visualizando na imagem de uma onda senoidal pura, nesse tipo de no-break ele não entrega essa onda senoidal para os equipamentos, ele entrega uma onda quadrada. Então, nesse sentido, ele pode causar problemas dependendo do equipamento e da utilização, entregando esse tipo de onda quadrada para o equipamento e a durabilidade, tempo de vida útil do equipamento. Ele funciona bem para eletrônicos menos sensíveis e não tão exigentes, como computadores de escritório sem possuir uma fonte PFC. O que tange a fonte PFC para equipamentos que possuem esse tipo de fonte, como equipamentos gamers ou outros, ele precisa ter uma onda pura, uma onda senoidal. Caso a pessoa ou o usuário adquira um no-break comum e equipe com o computador com a fonte PFC, pode ter problemas da fonte durar menos, queimar ou ter outros problemas. Então, ele não é recomendado para equipamentos com fonte PFC. Sem fonte PFC, um equipamento comum, sem problema nenhum em estar utilizando. Serve também para impressoras mais simples e sistemas de segurança básicos. Nesse sentido, sempre recomendamos estar olhando e lendo o manual e verificando com o fabricante, caso for utilizado no break, qual tipo de no break, se é um no break semissenoidal ou senoidal que é recomendado para o equipamento. Geralmente, equipamentos da Ubiquiti Unify, recomendamos estar utilizando o no break senoidal. E, como comentamos há pouco, a energia de menor qualidade, quando tem a falta de energia e o no-break fornece energia e essa energia tem essa onda quadrada, ela pode causar ruídos, vibrações e desgastes prematuros ou até o mau funcionamento nos equipamentos mais sofisticados. Como comentei há pouco, então, para equipamentos com fonte PFC ou que tem uma necessidade mais específica, uma onda senoidal pura, ele não é recomendado e pode ter esses problemas de mau funcionamento, como comentei há pouco. Agora vamos comentar os 3 modelos de no-break como visualizamos anteriormente.
O primeiro, que é o offline standby, então ele é muito ideal para cargas de baixa potência, para computadores pessoais ou equipamentos que não têm essa necessidade de ter uma virada rápida ou ter um filtro, por exemplo, de voltagem ou outros pontos, como veremos nos dois próximos modelos de no-break que podemos encontrar no mercado. Ele é mais barato, muito mais barato que um no-break interativo ou online. A linha interativa, ele já fornece uma regulamentação automática da tensão, filtro da tensão e outros benefícios para usuários domésticos, para pequenas, médias empresas e outros desafios, pois ele mantém a energia estabilizada em tempo real e é capaz de corrigir essas pequenas variações que são providas pela rede elétrica sem precisar usar a bateria se ele for um no-break senoidal. Isso prolonga a vida útil dos equipamentos conectados nele. E ele tem um preço intermediário no mercado, caso formos comparar com o no-break do modelo offline e standby. E o mais caro é o no-break modelo online de dupla conversão. Esse no-break é muito mais avançado em comparação ao da linha interativa e offline, e ele é utilizado em ambientes críticos como data centers e hospitais. Ele fornece uma proteção completa, pois a energia que é constantemente convertida e sempre garantindo uma saída limpa e ininterrupta. Então ele pega todos os pontos que há da linha interativa e adota em cima da linha online. E ele serve para a proteção de equipamentos sensíveis, que não podem tolerar qualquer tipo de variação de tensão. Então, muitos pontos, principalmente como demos os exemplos de hospital ou empresas que possuem equipamentos críticos, delicados, esse daqui é altamente recomendado a utilização. Em contrapartida, o preço dele é muito mais caro e se ele só tem em voltagens a partir de 220 volts ou 380 volts, por causa dessa parte de dupla conversão. E aqui estamos com o no-break e o banco de baterias que o cliente optou estar utilizando na solução da casa conectada que ele possui. Nesse sentido, após um cálculo dos componentes, futuros upgrades e outros pontos que foi utilizado no projeto, foi optado por esse no-break da Tessishara, linha interativa senoidal de 1.500 VAs, que possibilita estar fazendo a conexão, como indicamos há pouco, de um banco de baterias que está abaixo, e esse banco de baterias pode ser feito um adicional de bancos de baterias, então ele faz uma cascata. Então conecte-se um no-break no banco de baterias, o banco de baterias pode conectar em outro banco de baterias, até um nível máximo que está no manual do produto dessa linha específica desse no-break de 1.500 VAs senoidal puro interativo. Então, nesse sentido, o cliente, em falta de energia e outros, ele consegue manter todos os equipamentos Ubiquiti ligados e não ter nenhum tipo de problema para estar fazendo toda a parte de procedimento. Liga primeiro o DM Pro Max, depois o switch Core, que é o switch de agregação, depois o switch USW de 48 portas e demais componentes. Então, ele não precisa ter essa preocupação no primeiro momento e, claro, só ficar fazendo a monitoração do nível de bateria e outros pontos que podemos estar efetuando um vídeo mais adiante de como fazer esse monitoramento e desligamento automático caso o banco de baterias e a bateria do no-break, que estamos vendo agora, começar a acabar. E podemos fazer essa automação para desligamento dos equipamentos numa ordem que podemos estar escolhendo. Então, esse foi o principal ponto modelo que o cliente optou por essa solução da casa conectada e ele não tem mais nenhum tipo de problema
pela falta de energia ou manutenção que a concessionária possa estar efetuando na residência dele ou nos demais vizinhos ou comércios que possuem aqui na região dele. E como vimos nesse vídeo, o cliente optou por esse no-break da Tesla Share com esse banco de baterias para suprir todas as demandas quando houver queda ou falta de fornecimento de energia ou alguma manutenção da concessionária que atende ele. E nesse sentido, atende bem às demandas, pois ele consegue ficar um período de cerca de 1 hora e meia, 2 horas com todos os equipamentos que demonstramos anteriormente e suprir totalmente a demanda. E para o próximo vídeo, estaremos vendo a instalação do NAS Pro. Então, tanto a parte da instalação, tirada de dúvidas de tipos de rede, diferença entre NAS e SAN e outros pontos para o NAS Pro em cima desse projeto da casa conectada deste cliente. Mais uma vez, temos que agradecer a vocês por estar acompanhando o canal da Good Ideas Tecnologia, por estar assistindo todos os vídeos até agora desse projeto que efetuamos juntamente com esse cliente e principalmente agradecer muito todas essas inscrições que vocês estão efetuando, os likes e todos os demais pontos juntamente conosco aqui no YouTube. E principalmente, não se esqueça, você novo aqui ou está novamente assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, pois isso nos ajuda a ter mais inscritos e propagar os nossos conteúdos para todos. E também, principalmente, deixe o like. O like nos ajuda a distribuir e fazer a propagação aqui do conteúdo que estamos efetuando para ter um melhor ponto de conhecimento entre todos e caso alguém tenha dúvidas, podemos estar dividindo e compartilhando conhecimento, pois conhecimento hoje vale ouro. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.